que causa, para depois a gente falar e mostrar a eficácia do nosso produto. Combinado assim? Então, assim, hoje em dia, a gente pode dizer que 99% das mulheres e mais ou menos aí 50%, 60% dos homens, eles possuem algum tipo, alguma dessas duas, desses problemas estéticos, digamos assim, né? Seja ela celulite ou gordura localizada. Ela não é inerente, a celulite e a gordura localizada, ela não é inerente somente àquelas pessoas que estão obesas ou com excesso de peso, ou pessoas sedentárias que não praticam atividade física, né? É um problema que afeta a maioria das mulheres, principalmente as mulheres, mesmo aquelas que estão magras e que muitas vezes têm sim um estilo de vida saudável, tá? E por que afetam mais as mulheres? Porque a gordura das mulheres, ela se localiza e ela cresce de uma maneira diferente da gordura dos homens, né? A gordura feminina, conforme a gente aumenta de peso ou come pouca proteína, tem uma alimentação inadequada, usa pouco, come muito açúcar e etc. A gordura da mulher, ela cresce para cima, em direção à pele. Então, é muito comum causar certas imperfeições, né, inestéticas, distorcer o contorno corporal e levar também a celulite, que é um processo que, geralmente, a gordura localizada e a celulite, elas caminham juntas. A gordura do homem, ela cresce para baixo, em direção ao músculo. E é por isso que é mais difícil a gente ver homens, inclusive homens realmente com muito excesso de peso, que aparentam as tão temidas e indesejadas celulites. Então, é um processo inerente mais do sexo feminino, pode sim estar presente no sexo masculino, mas é mais difícil. A celulite ou hidrolipodistrofia geoide, que é o que nós chamamos cientificamente, porque celulite é um termo coloquial, é um termo popular, mas ela trata de uma alteração da superfície da pele, uma alteração mais superficial. Nessa alteração, a gente observa-se em depressões, né, buraquinhos e nódulos, que são aqueles granulozinhos, aquelas bolinhas, principalmente nas regiões e regiões específicas, né, como bumbum, barriga, parte interna da coxa, parte posterior da coxa, nos braços, né, naquela parte molezinha do tchauzinho dos braços, são as regiões que ficam mais características essa chamada celulite, e a gente observa a pele, ela fica com uma textura e um aspecto de casca de laranja, tá? Totalmente furadinha. O que as pessoas não sabem, mas a celulite não é uma doença, ela não causa grandes transtornos para a saúde das pessoas. Ela é mais uma alteração mesmo da pele, que tem variadas causas, mas é um inesteticismo, né? É uma alteração de ordem estética. E o tratamento dele também é um tratamento de ordem estética, tá? Então, a medicina estética, esteticistas e outros profissionais que trabalham com isso, eles ajudam muito no tratamento desse inesteticismo, desse problema. Mas não é um problema médico, não é uma doença, não é uma coisa que vai causar transtornos ou riscos maiores para as pessoas, né? Para a pessoa que tem essa celulite. Já a gordura localizada, ela é um acúmulo grande, um acúmulo de gordura em regiões do corpo que vão variar de acordo com a flacidez. Quanto mais flácida a pele, menor capacidade de retenção ela tem e maior o acúmulo de gordura naquela região. E vão variar também de acordo com a genética, né? Fatores hereditários. Então, assim, no processo da gordura localizada, a gente não observa alterações da circulação, não observa edema, inchaço, não observa o aumento da viscosidade da pele, né, da derme, na realidade, né, da substância fundamental amorfa da pele. Então, a pele não fica endurecida, não tem alterações visíveis, como acontece na superfície da pele da celulite. Então, o que a gente tem que entender é que existe uma diferença, sim, entre a celulite e a gordura localizada, porém, elas são muito confundidas uma com a outra, né? Assim, a celulite, ela se aloja, ela localiza na parte mais superficial da pele. Você observa mesmo essa celulite, você consegue ver, sentir, tocar. Se você apertar a pele, ela piora, né? Tem pessoas que não, com a pele normal, você não vê a celulite, mas quando você aperta, esses furinhos aparecem, que é um celulite de grau 1 ou 2,
né? A celulite de grau 3 ou 4 é aquela que já começa a aparecer mesmo sem você retrair ou contrair ou apertar a pele. Já a gordura localizada, ela fica numa região mais profunda, no subcutâneo, onde você tem um aumento do tamanho das células de gordura, né? E ela está, sim, mais relacionada com a questão do peso. É lógico que ela fica mais visível conforme a pessoa aumenta peso, certo? Mas existe ainda uma confusão entre essas duas situações, entre esses dois problemas tão comuns na vida das mulheres, né? Porque elas têm algumas características realmente parecidas e as duas geralmente aparecem junto, tá? Aparecem junto. Geralmente, onde você tem a gordura localizada, você tem a celulite. Onde você tem a celulite, por mais que você tenha pessoas magras, em pessoas magras você também tem a gordura localizada e também tem um índice maior de flacidez nas pessoas magras, que é mesmo assim tem celulite, ok? Então, são dois processos, dois problemas estéticos, né? São dois inesteticismos que têm tratamento, mas que também tem prevenção, e ainda a prevenção é o melhor remédio. E o peso? Qual a relação do peso? É lógico, é claro, que você está acima do peso, você tem um acúmulo maior de gordura, certo? E provavelmente você vai ter uma gordura localizada mais aparente, em maior quantidade. A celulite, ela também vai ficar mais pronunciada, vai evidenciar mais, vai agravar mais, não tenha dúvida. Porém, a gente tem que entender que existem pessoas que praticam algum tipo de atividade física, ou pessoas bem magras, pessoas que mesmo levam um estilo de vida mais saudável, uma alimentação mais adequada, e mesmo assim, essas pessoas têm sim celulite, gordura localizada e principalmente flacidez, como é o caso dessas manequins aí, extremamente magérrimas, né? E que têm uma quantidade de celulite bem pronunciada, ó, celulites aparentes, mesmo sem você apertar ou sem você contrair. Eu diria que é uma celulite grau 3, que tem relação mesmo com o estilo de vida dessas pessoas, tá bom? Quais são as causas, né, da celulite, da gordura localizada? Né? A gente tem que entender que hereditariedade é um fator, isso passa de mãe para filhas, é um fato, né? Mas a gente, mesmo que a sua mãe, a sua avó, todas elas tenham características de flacidez, gordura localizada, celulite aparente, você pode tomar algumas precauções e reverter o seu quadro. Então, o primeiro fator e o mais importante é a alimentação. Uma alimentação inadequada, né, cheia de gordura, de açúcar, de refrigerante, de álcool, né, o próprio cigarro também, de hábitos alimentares inadequados, muita fritura, muita massa, muito carboidrato, todos eles levam sim ao aumento da gordura localizada e principalmente da celulite, mesmo em pessoas magras, né? A pessoa que não se hidrata, que não tem o hábito de tomar 2, 3 litros de água todos os dias, não faz uso de antioxidante, não come verduras, frutas e legumes, não faz uma suplementação adequada, não tem uma dieta rica em proteína, ela também está mais propensa a esses problemas. Outro fator muito importante é o sedentarismo. A pessoa sedentária, ela, mesmo que magra, ela vai ter um índice de massa corporal, uma porcentagem de gordura corporal sempre maior que a porcentagem de massa magra. E com isso vem a maior chance de gordura localizada e também da celulite e de riscos graves para a saúde. É o que nós chamamos de falso magro, né? A questão da hereditariedade, passa de pai para filho? Passa, e você tem que tomar os devidos cuidados se você já tem uma característica familiar que mostre que você tem grandes chances de ter aí celulite e gordura localizada. Agora, o grande problema, o que causa resultados catastróficos, é a soma de tudo isso. São aquelas pessoas que têm uma alimentação inadequada, que fumam, que bebem, que consomem álcool, que não se hidratam adequadamente, que são totalmente sedentárias e que ainda têm um histórico familiar de celulite, de gordura localizada, de flacidez e etc. Então, essas pessoas, além de grandes prejuízos para a saúde, elas estão causando grandes prejuízos estéticos para elas mesmas, porque ninguém quer se sentir feio, ninguém quer pôr um biquíni na praia e demonstrar uma flacidez, andar e tudo mexer, aparecer celulites e gorduras
localizadas, não é verdade? Então, assim, esses fatores têm que ser mudados. Por isso que a gente trouxe o liporeductor para a Inove Life, porque isso tem tudo a ver com a filosofia de vida da Inove, que não é saúde, não é remédio, não é dieta, é um estilo de vida saudável. E o liporeductor faz parte disso, porque ele não faz milagres. A gente vai entender isso daqui a pouco. Ele tem grandes resultados, resultados expressivos, mas dentro de um conjunto de alterações, de mudanças de hábitos comportamentais e hábitos alimentares, né? Então, como tratar esses fatores, né? Como tratar esses buraquinhos, a flacidez, aquela gordura localizada, né? Aquele culotezinho, aquela coisinha que fica aqui atrás, em cima da calça, aquela gordurinha que incomoda. Muitas pessoas chegam no meu consultório magérrimas, magrinhas, mas que tem a pochetezinha, a barriguinha, que tem aquele culote aqui do lado, que tem aquela cintura, aquela dobrinha que fica na calça que incomoda tanto, apesar de magrinha. Então, isso tem tratamento? Tem. Não é fácil tratar nem gordura localizada e nem celulite, né? É muito difícil. A gordura localizada, então, a gordura é um mecanismo que o nosso organismo tem de reter energia, açúcar e gordura, que são fontes de energia, eles acumulam isso em forma de gordura. Eles fixam essa gordura, esses depósitos de energia, que para o nosso corpo é isso, nos locais mais propensos para essa fixação, para que se um momento ele precisar, ele consiga dispor dessa energia, né? Então, essa gordura localizada nada mais é que um depósito de energia, é assim que o nosso corpo, é assim que o nosso cérebro enxerga. Então, a mudança de hábitos comportamentais e hábitos alimentares é de suma importância para que a gente tenha um resultado satisfatório. É muito importante. Então, a alimentação correta e restritiva, parar de tomar refrigerante, açúcar, né? Comer muito carboidrato, comer açúcar branco, comer aquelas delícias que nós todos sabemos, frituras, né? Batata frita, pastel frito, frito. Tudo isso a gente tem que restringir, tem que diminuir. E a prática de atividade, comer mais proteínas, menos carboidrato, uma alimentação rica em proteína, fazer uma suplementação adequada, né? Suplementação alimentar adequada é muito importante. E praticar atividade física regularmente, não é uma ou duas vezes, ou jogar futebol de final de semana, praticar um esporte de final de semana. É regularmente, é diariamente. São essenciais para isso tudo é essencial para forçar o seu corpo a utilizar aquela reserva, aquele depósito de energia que nós vimos, que nós enxergamos como gordura localizada, que vai levar ao surgimento da celulite, daquela pele toda furadinha, né? Mas que o corpo enxerga como reserva de gordura. E para gastar essa reserva, a gente precisa mexer, tirar o bumbum da cadeira e praticar atividade física, né? Então, a celulite e a gordura localizada, elas são grandes tormentos, elas causam terrores. Tem mulheres que não usam short, não conseguem ir a uma praia, uma piscina, por causa delas, porque tem vergonha, porque não conseguem mudar esse fator, e ficam transtornadas com isso. Mas elas podem ser contornadas e remediadas sim. Mas o melhor remédio ainda é a prevenção. Prevenir esses fatores com hábitos alimentares adequados, com prática de atividade física e também com a utilização do nosso liporeductor é a melhor forma, né, que você tem para não adquirir esses problemas que mexem com a cabeça de qualquer mulher, tá? E os redutores de medida? Como é que funcionam os redutores de medida de uma maneira geral? Eu não estou falando ainda do liporeductor e do nosso diferencial, mas de uma maneira geral, inclusive o nosso liporeductor, eles têm uma ação muito importante na redução de medidas, né? Eles devem ser aplicados, geralmente são aplicados em massagens, com massagens circulares, nas regiões que precisam ser tratadas. Então, assim, na região da coxa, parte interna da coxa como um todo, barriga, bumbum, braços, né? Então, você faz massagens circulares e mecanismos de fricção para que você ative uma ação que a gente chama de crioterápica, ação crioterápica, ou seja, para que haja penetração de ativos, que são mentol e cânfora, naquele local e promovam a sensação de resfriamento do local. Aquele local vai ficar frio, você vai sentir frio. E esse é um processo importantíssimo. Aquele local vai ficar frio
e vermelho, pelo processo de resfriamento e pelo processo de vasodilatação compensatória. A gente já vai falar sobre isso. Então, são dois processos muito importantes. Quando o seu cliente ligar para você, nossa, eu senti muito frio e depois ficou tudo vermelho, é normal? É normal e é fundamental para que a gente tenha o efeito correto desse produto, que a área fique gelada e que a área fique vermelha. Por quê? Porque é através desse processo que a gente vai conseguir queimar um pouco essas gordurinhas localizadas, né? Pelo processo de vasodilatação, dilatação compensatória ou compensadora, né? Essa vasodilatação causada por esses processos, ela vai aumentar o metabolismo local, né? Para quê? Para que o nosso corpo volte à temperatura normal. Por isso que eu sempre falo, tome água gelada, tome chá gelado, aplique, vocês já devem ter falado da crioterapia, né? Criolipólise, etc. São mecanismos de resfriamento local. Você causa a baixa da temperatura, o seu corpo ele precisa ficar numa temperatura da faixa de 36 graus, e para causar essa elevação da temperatura local, ele aumenta o metabolismo, o gasto energético, né? Para que você volte à temperatura de 36 graus. E esse aumento de metabolismo é que vai causar a lipólise, né? Que vai causar a quebra da gordura localizada. Então, como é que funciona isso? É um produto, o nosso gel e os outros redutores, nosso mousse, desculpa, e os outros produtos redutores, eles têm princípio ativo, geralmente mentol, cânfora e salicinato de metila ou nicotinato de metila, que promovem essa sensação de resfriamento, causam resfriamento local da onde você aplica o produto, né? Quando isso acontece, qual o objetivo disso? Provocar um catabolismo do tecido adiposo, ou seja, né? O princípio é fazer com que o seu corpo, ao sofrer esse resfriamento, ao ficar gelado, ele tenha uma reação imediata e comece a aumentar o metabolismo local para que você aumente também a temperatura local. Porque o seu corpo entende que hipotermia, baixa de temperatura, pode causar até morte. E ele não vai deixar isso acontecer. Ele vai aumentar a temperatura e, para isso, ele precisa causar um catabolismo dos tecidos adiposos e aumentar o metabolismo, né? Esse processo todo de catabolismo dos tecidos e aumento do metabolismo, ele vai causar a lipólise, ou seja, a quebra da gordura, dos lipídios da gordura que estão depositadas, que serão depositadas ali no seu tecido subcutâneo, né, no tecido adiposo do seu corpo. Então, com a temperatura baixa, que promove pela fricção, por isso que você tem que fazer bastante massagem, para que fique bem gelado, que se você sinta frio mesmo, os vasos sanguíneos daquele local que você aplicou, eles começam a se contrair na superfície. Vasoconstrição primeiro, né? Começa a se contrair, porque o frio causa vasoconstrição, é por isso que a gente fica branquinho e roxinho no frio, tá? Mas, por outro lado, os vasos mais profundos, pelo mecanismo compensatório, porque eles têm que aumentar a temperatura, eles começam a dilatar, que é a vasodilatação compensatória, que vai causar vermelhidão. Por isso, quando você aumenta os vasos sanguíneos, você aumenta a circulação de sangue naquela região, e é por isso que aquela região fica muito vermelha. Tanto o mecanismo de baixar a temperatura, quanto ficar vermelho no local, faz com que haja um aumento do metabolismo, quebra a gordura localizada. Mas o mecanismo de você deixar aquela região mais vermelha e aumentar os vasos sanguíneos faz com que muitas células do seu corpo, muito importantes, passem em maior quantidade naquela região, facilitando o quê? A permeação do produto que você está aplicando, do ativo que você quer que chegue até o seu tecido adiposo para quebrar mais gordura ainda, do ativo que você quer que chegue na pele para promover uma hidratação, a formação de um filme. Então, é muito importante esses dois fatores. E vocês têm que entender isso, porque muitas pessoas vão ligar para vocês e perguntar por que é que está ficando gelado, por que é que eu estou toda vermelha? É normal, eu não vou usar mais isso, eu não vou passar mais, porque eu fiquei toda vermelha, vou ficar toda ardida, fico ardendo. Se a pessoa for no sol, ela está com frio, ela corre no sol, ela vai sentir mais frio, mais gelado fica, né? Então, você tem que entender e explicar para ela que o mecanismo de deixar o seu corpo gelado e depois vermelho são fundamentais no processo de quebra de gordura.
Porque é nesse momento que o seu corpo vai aumentar o metabolismo e abrir mão da lipólise, que é quebrar a gordura como forma do quê? De captar energia, ok? É assim que o mecanismo de ação de todos os produtos redutores, tá bom? O que nós temos que entender é que não adianta nada você usar só o redutor se você não mudar os seus hábitos comportamentais. E isso é muito importante na hora de distribuir, de acompanhar um cliente, para que você tenha uma revenda, ele tem que entender. Se você vender o liporeductor como um produto milagroso que vai resolver todos os problemas daquela pessoa, ela vai, no primeiro momento, sim, vai reduzir a região, né, as medidas, ela vai te chamar, mas rapidamente vai deixar de fazer efeito, porque ela não mudou a boca, ela continua consumindo gorduras, açúcares, continua usando refrigerante, tomando a cerveja, etc e tal. E isso vai fazer o quê? Com que esse processo do liporeductor seja rapidamente revertido. Por quê? Porque ela gastou, quebrou a gordura local para como fonte de energia que o corpo dela precisou, mas ela continua dando o quê? Matéria-prima para produzir mais depósito de gordura. Mais depósito de gordura, mais depósito de gordura. Então, a pessoa que quer um resultado satisfatório e a longo prazo, ela precisa, é um conjunto de ações que ela precisa fazer, certo? Então, senão seria muito fácil. Eu vou pegar aqui na banheira de casa, pôr um monte, vários tubos de liporeductor e entrar dentro, certo? Vou reduzir, vou sair de lá, vou entrar cheinha e vou reduzir, vou sair magrinha. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. E isso tem que ser deixado bem claro, muito claro, para os clientes, que não é um milagre, que vai ajudar sim, mas que ele precisa tomar outras atitudes. E aí cabe ao distribuidor inteligente acompanhar essa cliente e oferecer outras formas, outros produtos da InnovLife para que esse tratamento, para que esse resultado seja mais eficaz e definitivo, né? Então, o liporeductor, por exemplo, é um excelente produto para você adicionar ao quê? Ao desafio 921 dias. Você já pensou com todo o processo do desafio, prática de atividade física, reeducação alimentar, utilização do shake, proteína, dos nutracêuticos da InnovLife, o Fiber Caps agora e o liporeductor, em 21 dias, toda a silhueta dessa pessoa vai estar alterada, vai estar harmônica, né? Com resultados satisfatórios. O nosso último desafio de 21 dias, nós tivemos o ganhador com uma diminuição em 21 dias de 30% em gordura corporal. 30% da gordura corporal eliminada. Então, assim, é muito efetivo. Se utilizar o liporeductor, esse processo vai ficar muito mais eficaz. Então, quando você vender o liporeductor, você tem que oferecer, explicar essa alternativa e oferecer outros produtos e oferecer, inclusive, a sua consultoria. Então, seja um coach do bem-estar, seja um coach da InnovLife do Desafio em 21 Dias, procure os próximos treinamentos, participe, para que o seu resultado também seja definitivo. Então, o que você tem que explicar para essa pessoa? Que ela tem que mudar os hábitos alimentares, reduzir o consumo de sal, por exemplo, é primordial, reduzir álcool, refrigerante, mesmo que zero, tem grande quantidade de sódio, reduzir alimentos gordurosos, reduzir o consumo de carboidrato, e não usar mais açúcar branco, né? Aumentar o consumo proteico de frutas, verduras, legumes, fazer uma suplementação alimentar adequada, rica em proteína, rica em antioxidantes, rica em colágeno, é muito importante. Dá preferência para uma alimentação mais verde, mais saudável, mais fresca, né? Consumir bastante água, bastante chá, hidratar muito o corpo, hidratar muito a pele, né? Praticar atividade física é fundamental, é muito importante. Se precisar reduzir peso, a redução de peso também é muito importante e deve ser feito, né, pela boca, fechando a boca. Tudo isso é um conjunto. Esse conjunto, sim, vai garantir um resultado muito eficaz, vai fidelizar esse cliente e essa cliente com certeza vai trazer inúmeros clientes e distribuidores para o seu negócio também, tá bom?
Bom, agora vamos falar do liporeductor, né? O liporeductor, ele é um mousse, né, da Inove Life, um novo lançamento agora da nossa Expo, redutor de medidas para ambos os sexos, né? Ele deve ser usado continuamente. Ele vai fazer com que haja uma redução da gordura localizada, previne e ajuda no tratamento de celulite, da flacidez, melhora a elasticidade da pele, tem grande quantidade de antioxidante, então causa um processo de anti-envelhecimento da pele, aumenta a renovação celular, melhora a característica da pele, diminui o aspecto de casca de laranja, o contorno corporal vai ficar mais harmônico, ele possui grande quantidade de hidratantes, de vitamina E, que é o tocoferol, que é um antioxidante antirradical livre, com efeito crioterápico, que é aquele efeito que eu falei para vocês. Vai ficar gelado, efeito crio, gelo, terápico, terapia do gelo. Depois vai ficar vermelho, que é a vasodilatação compensadora, certo? E nesse processo vai aumentar o catabolismo, né, da região, no catabolismo local, e causando a lipólise, que é a queima de gordura naquela região, naquela localizada, queima de gordura localizada, como nós chamamos, ok? Agora não adianta nada, você reduz com lipo hoje e come um prato de macarrão com batata frita, com não sei o que você reduziu aqui e repôs ali, reduziu aqui e repôs ali. Não adianta nada. É jogar dinheiro e tempo fora, ok? Qual a composição básica, né? Resumidamente, ele tem mentol extraído de algumas espécies de menta, tem uma ação bem refrescante, que fica bem gelado, efeito crioterápico, né? Por isso que fica bem gelado. Depois ele causa uma vasodilatação compensatória, então fica gelado, fica branco, depois fica bem vermelho, né? E com aquela sensação de resfriamento. Ele também tem a cânfora, que também causa essa reação estimulante local, a pele fica mais sensível no local, fica gelado e vermelho. E tem a cafeína, que vem também do óleo do café verde. Essa cafeína hoje ele é muito utilizada em tratamento, em diversos tratamentos, né? Do contorno corporal, celulite, gordura localizada, flacidez, porque ela tem uma alta capacidade estimulante, né? Ela melhora mesmo a textura da pele e tem uma ação lipolítica intensa, que é a queima da gordura, quebra da gordura, como se fosse um detergente, né? E auxilia, então, o tratamento da celulite. E o segredo e o diferencial do nosso liporeductor é a presença do óleo de café verde lipossomas, né? O óleo de café verde. O óleo de café verde ele é retirado do café que a gente conhece antes de ser torrado, né? O café in natura mesmo, do fruto. Ele é um ativo concentrado e a ação dele é aumentar a circulação sanguínea, por isso que fica vermelho, e ele causa uma reorganização, uma reestruturação da rede fibrosa, daquela rede de sustentação da derme, que é a segunda camada da pele, certo? Esse é o primeiro fato. Se ele causa essa reestruturação da derme, ele está estimulando o aumento do colágeno, essa derme vai ficar mais tensa, mais tesa e vai diminuir flacidez, vai aumentar a sustentação da pele como um todo. Ele também causa a lipólise, ele acelera a queima da gordura localizada e por isso hoje ele é muito utilizado como auxiliar no tratamento de celulite e gordura localizada, né? Que é o caso do nosso liporeductor. Então, quais são os benefícios do liporeductor? Primeiro, ativa a lipólise, que é o processo de queima de gordura, de desnaturação, ele desfaz a gordura localizada, né? O segundo processo é que ele reduz a lipogênese, ou seja, ele diminui o processo de formação de gordura, de acúmulo de gordura através, né, do carboidrato, ou seja, ele diminui, o nosso corpo ele pega carboidrato e armazena em forma de gordura, certo? Então, ele vai diminuir essa formação, essa transformação do carboidrato em gordura, né, em até 5 a 10%. Ele tem um efeito crioterápico, aquele efeito congelante, que leva ao aumento do metabolismo e aumenta ainda mais a redução, a quebra da gordura. E esses dois efeitos, esses efeitos em si, eles vão ser muito eficazes, né, muito importantes no tratamento tanto da celulite como da gordura localizada. Se você tem uma pele mais tesa, uma pele mais rígida, mais firme,
Se você diminui a gordura localizada e começa o tratamento de celulite, diminui essa inflamação desse local, se você diminui a retenção líquida desse local, se você dá mais fluidez para sua derme, para sua pele e aumenta a formação de colágeno, de uma maneira geral, né, você vai ter uma melhora da aparência da pele. A pele fica mais firme e esse efeito de casca de laranja, ele tende a diminuir, tá? Outro efeito do nosso lipo, ele causa uma hidratação profunda da pele, certo? Ele tem óleo de canola também, ele vai formar um filme na pele, formador de filme, impedindo que a gente perca grandes quantidades de água e desidrata essa pele. E tem vitamina E, que é um excelente, um fenomenal, um primordial para ação antioxidante e antirradical livre, tá? Que os radicais livres são as substâncias que o nosso corpo mesmo produz, que invadem as nossas células e enferrujam essas células, causando um envelhecimento dessas células. As células ficam moles, flácidas, perdidas, né? E quando ele pode atacar células como fibroblastos, que são os produtores de colágeno. Então, quando você usa a vitamina C, você está promovendo o quê? Você está neutralizando a ação desses radicais livres naquele local, né? Então, você está revertendo um processo acelerado de envelhecimento local, que nós chamamos de ação anti-envelhecimento, que é muito importante, porque quanto mais jovem uma pele, mais tesa ela é, mais firme ela é. Quanto mais velha uma pele, mais flácida ela é, menor a produção de colágeno nessa pele. Então, é muito importante a associação de antioxidantes nessa formulação do mousse e o uso de antioxidante oral, né? Self-detox, Goji, o multivitamina, a vitamina C, todos eles são antioxidantes, ok? Bom, e tá aí os nossos resultados, né? A nossa ficha do liporeductor, desculpa. O liporeductor ele foi submetido a testes de eficácia, né? Seguidos durante 28 dias com mulheres aí de 18 a 40 anos de idade que aplicaram esse produto 2 vezes ao dia, principalmente na região dos culotes e da barriga, da cintura, né? As gordurinhas localizadas. E desse teste foi feito aí uma escala que diz que 71% das mulheres notaram melhora considerável da flacidez, 67% melhora no aspecto da pele de casca de laranja e na aparência da pele, 62% melhora do relevo, né, da textura cutânea, do relevo cutâneo, a pele ficou mais uniformizada, mais baixinha, mais tesa, 57% a redução da gordura localizada e 52% redução de medidas, tá? Afirmaram que houve uma redução de medidas e uma melhora da silhueta e do contorno corporal. Bom, como você vai utilizar esse produto? Primeiro você vai agitar bastante antes de usar, vira ele de pronta cabeça e volta, né? Inverte o frasco e volta várias vezes, agitando assim bastante mesmo, energicamente. Daí você vai aplicar a válvula, pressionar a válvula, direcionar esse jato desse mousse para o local que você quer cuidar, né? Para a barriga, para a coxa, para o braço, para as costas, né? Bumbum, para onde você quer cuidar. E daí você vai fazer massagens circulares vigorosas, massageia, até ficar bem gelado e até ficar bem vermelho, certo? Esse processo você vai fazer 2 vezes ao dia. Eu indico, isso é uma dica da doutora Tatiana, que você faça esse processo à noite, antes de dormir, e antes da prática de atividade física, porque isso vai potencializar o seu resultado. E principalmente antes da prática de atividade física, você aplica ele, faz massagens circulares e promova uma oclusão local. Passe uma faixa, um papel filme, aquele plástico de cozinha, pode passar também. Coloque uma cinta, aquela cinta de tensão, sem fechinho, tá? Não aquelas que tem fecho, porque aquilo marca a pele. Mas uma cinta, aquela cinta de tensão que aperta o local e esquenta, certo? E depois que você estiver bem ocluído, bem vermelho, bem ocluído, bem apertadinho, você vai praticar atividade física. É muito importante você ocluir o produto ali para que ele tenha uma permeação, uma eficácia maior e para que você diminui, fique apertado, né? Porque quanto mais você retém, a gordura ela é maleável, gente. A gordura é mole,
certo? Se você deixar toda solta e colocar uma calça jeans apertada, não forma aquela barriga constante, aquele culote aqui do lado? O uso de calcinhas inadequadas, calcinhas pequenas demais para o tamanho, que apertam demais, asa delta, que tem costura, não causam deformidades na lateral do corpo da mulher? Por quê? Porque você está apertando a gordura é mole, ele é maleável. Então, se você vai fazer um tratamento, aplique o gel no corpo e coloque uma cinta que te aperte mesmo. Porque você vai aumentar o quê? A quebra dessa gordura. Você vai aumentar esse processo de lipólise. Você vai ver que quando você tirar aquela cinta, vai estar tudo molhado ali embaixo. E ao mesmo tempo, você já vai estar modelando o seu corpo. Então, use um modelador, ok? É muito importante isso. Se você conseguir dormir com ele, bacana, você vai ter um resultado também bastante satisfatório à noite. Mas se você não conseguir, pelo menos antes da prática de atividade física, doutora, essa semana eu não vou praticar atividade física. Então, use durante o dia, passe o modelador, o mousse e põe o modelador. Fique apertadinho. Quanto mais solto você ficar, mais a sua gordura vai expandir, vai modelar do jeito que ela quiser. Aquele barrigão, aquele estômago grande, aquela culote aqui atrás. Então, as pessoas não. Eu vejo muito isso, a pessoa tá acima do peso, tem aquela gordura e aí aperta aquela calça jeans, fica parecendo um colchão amarrado no meio, aquela gordura salta para fora e faz isso todos os dias, aquilo vai ficar disforme, vai deformar. Não faça isso. Tá acima um pouquinho de peso, usa o trem apertado, não deixa deformar, até que você consiga eliminar essa gordura localizada. E o nosso mousse vai potencializar esse efeito. E que você fizer isso junto com o desafio, quando você for malhar, fazer as atividades físicas do desafio, você utilizar o nosso mousse e ocluir isso, apertar isso com uma cinta modeladora, o resultado vai ser maior ainda, né? O resultado vai ser muito maior. E é assim que funciona o nosso mousse, o nosso liporeductor, tá? Lembrando sempre que nós não trabalhamos com medicamento, com remédio, com dieta, nada disso. Nós não tratamos, não fazemos diagnósticos de doença nenhuma. O papel dos distribuidores da Inove Life é mudar o seu estilo de vida e ensinar outras pessoas a terem a atitude de mudar os seus hábitos alimentares, hábitos comportamentais, praticar atividade física, para que ela tenha assim, hábitos de vida saudável, para ter um estilo de vida saudável, qualidade de vida. E que ela consiga chegar na melhor idade, né? Andando de bicicleta e não andando de cadeira de rodas, ok? E como eu sempre falo, a Inove Life não é remédio, não é dieta, é um estilo de vida saudável, né? Depende de nós mesmos adotarmos esse estilo de vida para nós e para nossa família, para as pessoas que nós amamos e divulgar isso para o Brasil todo. É isso que eu peço para vocês, que me ajudem a influenciar pessoas a mudarem os seus hábitos de vida, os seus estilos de vida e assim conseguirem resultados satisfatórios, né? E mais saúde, mais energia para todo mundo através da nossa metodologia, da nossa filosofia e dos produtos da Inove Life, ok? Bom, gente, agora eu vou abrir para perguntas, tá? Vamos lá? É obrigatório fazer massagem para que o produto possa agir? Se a massagem não reduz as medidas, o ideal é que faça a massagem sim, você mesmo faz a massagem. Movimentos circulares até ficar bem vermelho. Se você só passar o mousse e deixar ele escorrer, não vai ter efeito nenhum, tá? Você tem que fazer massagem. Não estou falando para você ir numa massagista, né? Se você for, ótimo. O resultado aumenta ainda mais. Mas se você já fizer essa massagem circular, movimentos circulares, você já vai ter um resultado bem bacana, tá bom? Mas esse abafamento não afeta o sistema crioterápico? Não, pelo contrário, tá? Quanto mais calor você tentar depositar no local, mais o local vai ficar gelado. Não afeta. Pode pôr o papel, o filme, sai no sol, passa o mousse e sai no sol para você ver. Você sente muito frio. Aumenta o processo, o efeito crioterápico. Deixa eu ver, o que mais? É um mousse. Por que não mousse? Porque mousse não gel? Mousse é o gel, é um sistema de apresentação, é uma forma de apresentação. Eu particularmente não gosto de gel. O gel é água e a água ela não permeia muito na pele, porque a nossa camada externa da pele ela é lipídica, ela é óleo, né? Eu não costumo, só quando é extremamente necessário, peles oleosas, que eu prescrevo alguma coisa em gel. Mesmo assim, eu prefiro creme gel.
loção cristal, alguma coisa assim, eu não uso muito gel. Então, o mousse é justamente para você tentar aumentar essa permeação ainda mais, e porque o frasco, ele é um frasco em aerossol, ele precisa ser em mousse mesmo, né? Assim, mas foi uma forma que a I9 achou de fazer, né? Mas eu particularmente, como médica, eu gosto mais de mousse. Gosto mais de loção, eu gosto menos de gel. Quando o desafio de 21 dias vai vir para Brasília, você tem que fazer a solicitação para a Inove Life do treinamento do desafio, tá? Via ticket, você tem que pedir para o seu líder acima aí de Brasília, o seu diamante, duplo diamante, para que ele entre em contato com a Inove Life, com o Alisson, com o Renato, e faça essa solicitação do treinamento, tá? Para a gente ir. Agora eu estarei de Paraná semana que vem, na outra semana em Pernambuco, Fabrício Arruda. Depois eu vou para o treinamento, dar um treinamento em São Paulo, ok? Quanto tempo dura o produto? Depende da forma como você vai usar, a quantidade que você vai usar, tá bom? Não tem como te falar isso, né? Você vai usar no corpo todo? Você vai usar só na barriga? Ou você vai usar na barriga, na perna, nos braços, no bumbum? Você vai usar 2 vezes ao dia mesmo, certinho? Como é que você vai fazer isso? Não tem como dizer. Eu não sei a quantidade que é necessário para você, né? Tem gente que é só magrinho, só tem que passar aqui no culotezinho. Tem gente que vai ter que tomar banho do mousse. Então, não tem como dizer quanto tempo o produto dura. Isso depende, né? O desafio 21 dias, nós já estamos começando o treinamento a nível assim nacional, né? Então você tem que fazer a solicitação mesmo via Inove Life, ok? Para ter o treinamento, porque a primeira parte do treinamento para a formação dos coaches, ela é imprescindível que seja presencial. Quem não pode usar o lipo? Quem tiver alergia a algum dos componentes da formulação, tá? É a única restrição. É necessário retirar o produto após uso? Não. Não, você vai tomar banho. Você chegou da academia e vai tomar banho, né? Mas não, você vai perceber, se você aplicar ele como tem que ser mesmo, for lá e começar a esfregar, tirar, passar água, ele vai ficando cada vez mais gelado, tá? Então, vai para academia, deixa ele consumir, quando ele acabar o efeito dele, você vai tomar banho normalmente, tá bom? Não é necessário você tirar. Pode ser usado nos braços, na perna, só toma cuidado com áreas de mucosa, áreas onde a pele está aberta, feridas, está muito inflamada, tem uma dermatite, daí não deve aplicar, tá bom? Mas de resto, não vai aplicar no rosto, na papada, não vai aplicar também, tá? Mas é corporal. Obrigada. Gostaram? Qual a idade pode usar? Quando começar a ter gordura localizada, né? E é pelo menos aí acima dos 14 anos, né? Porque ele arde. Quanto mais sensível a pele, mais jovem, mais criança, maior esse ardor. Pode ser que não aguente, tá? Estrias, não, tá? Não trata estrias, não vamos inventar moda. Eu não escrevi estrias aqui. Ele ajuda na redução da gordura localizada, celulite e flacidez. Estrias, acne, mancha, melasma, não. Cicatriz, não, nada disso, tá? Quanto tempo o produto tem que perder? Não tem tempo, gente. Eu falei para vocês passarem para dormir. Pode dormir e ficar com ele a noite inteira, o dia todo. Tá? A hora que ele deixar de fazer efeito, você não vai mais sentir ele. Tá? Enquanto ele estiver queimando, deixa ele lá, deixa ele agindo. Quando estiver gelando ali, não tem problema nenhum. Tá? Pode aplicar em cima da estria. Ele só não vai tratar a estria. O próximo desafio em Paraná, Rondônia, na outra semana em Recife. Tá? Pernambuco. Depois que passar o produto, pode tomar sol? Não, aliás, não pode tomar sol nunca. Você vai perguntar para uma dermatologista se pode tomar sol? De jeito nenhum, não gosto de sol, não aconselho sol, tá? Mesmo sendo importante para a vitamina D, tem que ser tomado em horários específicos, com muito filtro solar e etc. Agora, aplicar um produto que vai causar uma reação de hiperemia local, que a sua pele, sempre que a pele de uma pessoa estiver vermelha, tiver um processo inflamatório,
tiver agredida, tiver uma acne, tiver um arranhão, não deve tomar sol. Quando você toma sol em cima de qualquer processo, que a pele está vermelha, agredida, ardida, arranhada, o que você está fazendo? Você está aumentando as chances de você ter problemas graves, cicatrizes mal formadas ou deformadas e um processo que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, que é a formação de manchas local. Então, não deve de forma alguma passar o liporeductor e ir tomar sol, se bronzear, ok? Aliás, gente, se bronzear é coisa do século passado. Hoje, o bonito e o saudável é ser branquinho, ser clarinho, tá bom? Não vai tomar sol, se queimar todo, não, isso causa câncer de pele, tá? Então, não pode tomar sol, tá bom? Uma cliente falou que o uso do lipo provocou flatulência. Pode isso? Não dá gases. Não pode. Não tem nada a ver. Ele não cai na corrente sanguínea e nem vai para o intestino, não. Só se ela for uma massagista, a massagista mexeu muito na barriga, ali na região do intestino, daí você aumenta a peristalse, o movimento das alças intestinais e pode dar gases. Mas não é, o produto não, tá bom? Grávida não pode usar. Não pode usar. Mentol, cânfora, metila, não pode usar, ok? Contraindicado para grávida, bem lembrado. Obrigada. Para ser um coach Brasília, desculpa, Marcela de Brasília, a gente precisa dar o treinamento. Então, faça a solicitação mesmo, estão organizando a agenda. Fale todo mundo com o seu líder aí, fala para ele pedir mesmo o treinamento, para a gente conseguir fazer esse treinamento o mais rápido possível, ok? Não dá para saber quantas as aplicações, não dá para saber quanto tempo dura e quantas aplicações, gente. Porque você tem que entender que ele não trata um pedacinho, ele trata, depende das áreas que vão ser tratadas. Tem gente que vai passar só um pedacinho do bumbum e tem gente que vai passar o corpo todo. Então não dá para saber quantas aplicações, tá? Reduz até quantos centímetros por frasco, também não dá para saber. A cada pessoa, vai depender se ela faz atividade física, vai depender se ela fechou a boquinha direitinho, se ela continua bebendo cerveja e refrigerante, vai depender se ela está tomando suplementos alimentares, né? Não, vai depender da estrutura da hereditariedade dela. O que a gente tem de eficácia nos testes realizados demonstra sim que isso acontece, né? Que a gente tem uma grande perda dessas gorduras. Mas eu não tenho como precisar para você, principalmente que você vai falar para a pessoa, você pode perder até 10 centímetros no mês, e a pessoa não vai perder. Então, não existe. Existe você explicar, sim, que é um conjunto de fatores que o liporeductor pode ajudar nesses fatores a você alcançar um objetivo, uma menor silhueta, uma silhueta mais harmônica, uma pele mais rígida, reduzir medidas, reduzir celulite, etc. e tal. Mas é um conjunto de coisas. A pessoa pode mergulhar numa bandeira de lipo, se ela continuar comendo pizza e hambúrguer e batata frita todos os dias, ela não vai reduzir 1 centímetro. Não vai. Ela vai reduzir imediatamente e depois, quando ela passa, ela está reduzindo e depois ela está repondo tudo. Então não tem como você falar quanto vai reduzir, né? Mas eu garanto que se a pessoa fizer tudo certo, ela vai ter uma reorganização da pele, do tecido adiposo, e você vai ter é visível a diferença, tá? Eu não vou, não. Gente, esquece banho de sol. Banho de sol não existe nas palestras da doutora Tatiana. A doutora Tatiana é contra banho de sol, tá? Banho de sol às 8 da manhã e às 5 da tarde, somente para produção de vitamina D. E mesmo assim, no meu caso, eu faço reposição oral de vitamina D. Sol dá mancha, dá câncer de pele, envelhece a pele. A pior fonte de envelhecimento da pele é o fotoenvelhecimento, o envelhecimento pelo sol. Então, sol longe dele, tá? Principalmente se você passar um produto que vai deixar sua pele toda vermelha. De jeito nenhum, não pode tomar sol. Quanto tempo o produto ser aplicado uma área única, específica, por exemplo, na barriga? Não tenho como te precisar isso. Vai depender das pessoas. Eu não tenho como te precisar. Vocês não vão tirar essa informação de mim, porque não tem como saber. Esqueçam, eu vou passar essa pergunta para frente. Não tem como saber. Depende do tamanho dessa barriga, depende da força de fricção, de quantas pampadas ele vai. Não tem como saber.
Você tem que saber a medida que ele tem ali e a pessoa utilizar 2 vezes ao dia. É isso que tem que saber, tá bom? Não tem como especificar, tá? Não sei o tamanho da barriga, não tem como, tá? É mais eficiente de usar e depois ir à sauna, por exemplo. Sauna é calor, tá? Calor, o produto que deixa a barriga vermelha. Então, não sei, eu preciso até analisar bem isso, mas eu não sou muito a favor. Apesar o que a sauna faz? A sauna desidrata, né? A sauna não queima gordura, a sauna desidrata, faz você perder líquido. E eu também não gosto muito. Então, passa ele, vai malhar, beleza? Passa o lipo e vai mexer as cadeiras, vai treinar. É aí que você vai potencializar o efeito dele. Que ótimo que vocês querem ser coach. Eu adoro quando vocês querem ser coach. Pede para ser um coach. Entra na Inove, pede, solicita o treinamento para sua região, ok? Ou veja onde vai ter o próximo treinamento, seja mais próximo de você, e vá até o treinamento também. Não, tem que fazer massagem, tem que pôr o filme. Aquece. Ou aquela cinta, melhor ainda aquela cinta que aperta mesmo. Vocês vão ver o resultado, que legal. Estrias não, tá? Eu acho que eu já passei. Não, estrias não, já falei sobre isso. Também banho de sol não. A massagem até a pele ficar vermelha. Qual nutracêutico aliar ao liporedutor para potencializar os resultados? Todos. Em especial, proteínas, utilizar o shake 1 ou 2 vezes ao dia e o colágeno, né? O Skin Flex. Mas o ideal todos, seguir o desafio. Eu acho que está vindo. Lactante não pode usar. Amamentando, grávida não pode por causa da cânfora. E porque se você tiver em contato com o bebê e tiver um pouco desse produto em você e você pegar no bebê, pode dar uma irritação grande, porque a pele dele é muito fininha. Então, não pode. É obrigatório o uso? Gente, não é obrigatório nada. Eu estou dando uma dica para que vocês tenham um bom resultado. Certo? Eu acho assim, se a pessoa quer reduzir medida, ela não deveria tirar a cinta. Se a pessoa tem gordura localizada, tem gordurinha saliente, ela deveria estar sempre de cinta. Porque a gordura, ela deforma na calça, ela deforma na calcinha, ela deforma no sutiã. Certo? Então, o ideal é que esteja sempre apertando essa gordura. Para que ela não fique, mesmo que ela esteja ali, ela não fique deformada. Se você quiser um efeito maior do lipo, faça isso. E pratique atividade física. Também não adianta nada passar um monte de lipo, se apertar todo e ficar em casa parado, comendo. Não vai ter efeito. Como eu disse, é um conjunto, tá bom? Tem gente que já está usando o nosso lipo. Até a pele ficar vermelha, Leandro, depois passa o papel filme. Homem pode passar no peito? Pode sim. Só não pode em feridas, pele irritada, dermatite, com infecção, áreas de mucosa, boca, nariz, área, região perianal, vaginal, mucosa, não pode. Língua, daí não pode, tá? Quem amamenta não, tem cânfora, tá? E tem o efeito crioterápico, tá? Se pegar no bebê, se você pegar e você encostar o bebê em você mesmo sem querer e pegar nele, pode irritar muito a pele, tá? Não, gente, a gordura não é eliminada na urina. A gordura não se elimina na urina, gente. A urina não vai espumar, não. Não inventa história, Deus o livre. Se tiver gordura na urina, significa fezes na urina, significa fissura, significa problema de saúde. A gordura é eliminada nas fezes. Segundo o que foi dito no lançamento,
só uso sem exercício. Ou não, não foi dito isso. Fui eu que fiz o lançamento. Quem disse isso? Segundo dito no lançamento, só uso sem exercício ou mudança alimentar seria resultado. O que seria um diferencial do nosso produto? Não, não foi isso que foi dito nem lá na feira, nem no lançamento, e nem sou eu que estou fazendo o lançamento dele oficial em treinamento. Nunca foi dito isso. Diamante de Maceió. Não foi, tá? Não. O que eu disse é o seguinte, você vai aplicar ele, você vai ter um resultado local, certo? Qual é o resultado local dele? Ele queima a gordura. Células de gordura, a gente não extrai ela, a gente diminui ela. Célula de gordura, você não só tem um jeito de você extrair célula de gordura, que é a lipoescultura, certo? Então ela fica ali, ela fica murcha, mas fica ali. Daí você vai lá e come um prato de macarrão. O que ela faz? Imediatamente pega esse carboidrato, transforma de gordura e coloca naquela célula que você acabou de murchar com o lipo, redutor. Então, vai ser um efeito em ciclo que você nunca vai alcançar um efeito definitivo, satisfatório, e vai parecer que você nunca está tendo efeito, por mais que o produto faça efeito. Por mais que ele causou uma diminuição local. Então, você tem que entender o efeito, o mecanismo de ação para saber que não existe milagre. Gente, no tratamento corporal, gordura localizada, não existe milagre. Nem cirurgia plástica faz milagre. Você pode fazer cirurgia plástica, tirar a gordura do seu corpo, amarrar a sua musculatura do abdômen, fazer abdominoplastia, tirar a pele. Se você engordar, você acaba com tudo. Então não existe milagre, nunca foi dito isso e eu não quero ouvir ninguém falando isso. Se eu falar, vai ter notificação da Inove. Não existe milagre. Você tem o efeito redutor local momentâneo? Tem. Se você comer açúcar, o efeito acaba na hora. Não tem jeito. Não tem como. Você precisa entender que o efeito definitivo é a mudança do hábito de vida. E se você é um distribuidor nova, você é o primeiro que, para vender esse produto, tem que perder a barriguinha e as gordurinhas. Para poder dizer que ele faz o efeito. E tem que se manter magro, tem que se manter saudável, tem que se manter com um estilo de vida bacana. Como é que você vai vender uma coisa que nem você acredita, nem você usa? Então, isso é complicado. Então, nós não vendemos milagres, nós vendemos produtos de alta eficácia, sim, de alta qualidade, mas o objetivo é somar a um estilo de vida diferente, um estilo de vida saudável, diferenciado. Essa é a função do lipo. Então, não foi dito em lançamento nenhum, porque fui eu que fiz o lançamento, fui eu que fiz o treinamento, fui eu que fiz todo o material. Então, nunca foi dito que ele tem um efeito em que você precisa mudar a alimentação e prática de atividade física. Se alguém falou isso para você, se o líder falou isso para você, ele inventou. Quero ver um material da Inove que está dito isso, ou um material meu que está dito isso, sendo que esses são os dois únicos oficiais. Oficial é o que eu falo e o que a Inove publica. Certo? Então, nunca foi dito isso. Pelo amor de Deus, não vamos divulgar. A famosa barriguinha de chope, essa é boa. Se você continuar tomando chope, vai continuar ganhando a barriguinha. Ele vai tirar e você vai repor. Você vai tirar e você vai repor. Geralmente a barriguinha de chope, gente, aquela barriga que o homem é magro, só tem barriga, ela é um pouco mais complicada, porque ali não é só gordura, né? É uma gordura visceral. O lipo, ele não tira gordura visceral, ele tira gordura localizada, aquela que está ali, abaixo da pele. A barriguinha de chope é aquela gordura que está lá dentro da barriga, ao lado dos órgãos, que é a gordura muito perigosa, que é a gordura que dá esteatose hepática, gordura no fígado, que é a gordura que realmente mata. Então, assim, aquela barriguinha de homem que é durinha e que só cresce a barriga, muitos homens são magros, né? E só tem aquela barriguinha que a gente chama de barriguinha de chope, aquilo não é gordura localizada. E o lipo, ele só trata gordura localizada. Certo? Então, a gordura de chope, eu vou ficar te devendo.